Olá, sextoanos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e na aula de hoje nós vamos ver o tempo e o clima, os elementos e os fatores climáticos, dando uma ênfase aí na troposfera, que é a camada onde acontece, camada da atmosfera, onde acontecem os fenômenos climáticos. Só relembrando, a atmosfera é uma camada gasosa que envolve o planeta Terra e é composta por 5 camadas. Troposfera, que é onde a gente vive, aqui próximo à superfície, a estratosfera, que é onde tem a camada de ozônio, que nos protege dos raios nocivos do Sol, a mesosfera, que nos protege aí de ser atingido por meteoros e meteoritos. Esses corpos celestes, quando entram em contato com essa parte da atmosfera, eles entram em combustão, evitando então que atinjam a superfície. A ionosfera é onde estão os satélites, né, lançados pelo homem para nos fornecer sinal de GPS ou capturar imagens, né, da superfície. E a exosfera, que é a última camada, é a camada externa da atmosfera, que faz aí essa transição entre a atmosfera terrestre e o espaço. Diferença entre tempo e clima. Como eu disse para vocês, a gente vai focar na troposfera, que é a camada onde a gente vive e onde acontecem os fenômenos climáticos. É muito comum você ouvir alguém falar: hoje o clima está quente, hoje o clima está chuvoso. Está errado, certo, gente? Nós vamos aprender agora a diferença entre esses dois termos. Quando eu vou me referir à condição momentânea da atmosfera, eu vou usar a expressão tempo. Então, o correto é: hoje o tempo está chuvoso, porque é a condição momentânea da atmosfera. Quando eu vou falar sobre clima, eu estou me referindo ao resultado da observação do padrão de comportamento do tempo ao longo do ano, nas estações do ano, né, durante os meses do ano. Durante 25 a 30 anos é observado esse padrão de comportamento do tempo para ser estabelecido o tipo de clima. Então, por exemplo, aqui na região sul do Brasil, o clima é subtropical. Mesmo estando quente, frio, chovendo ou não, o clima é subtropical. E o tempo é a condição momentânea da atmosfera. O meteorologista é o profissional responsável por captar as informações do tempo, as características da atmosfera, para realizar a previsão do tempo para os dias seguintes, que é super importante para o turismo. Eu vou agendar uma viagem, eu vou observar, né, de acordo com a previsão do tempo, se vai chover ou não, eu vou programar aí meu passeio, né, para a agricultura por conta das chuvas, né, irrigação, prevenção de catástrofes naturais como furacão, como ciclones, enfim. Nós vamos aqui observar que nós temos elementos e fatores climáticos. Os elementos é a pressão, temperatura e umidade da atmosfera. Os fatores, né, então esses são os elementos. Os fatores é a latitude, que é referente à distância ou proximidade da linha do Equador, a altitude, que tem a ver com o nível do mar, né, e a altitude do relevo, as massas de ar, que são as moléculas do ar que estão juntas, né, com características semelhantes, desculpa, opa, deu bug aqui, com características de umidade e temperatura semelhante. Então é como diz o nome, né, uma massa de ar, então um ar denso, né, que vai sobrevoando aí os nossos territórios, levando ou calor, ou frio, ou chuva. A gente vai ver isso com mais detalhes. E a maritimidade e continentalidade, que também são fatores que influenciam o clima, que tem a ver com a distância ou proximidade das áreas litorâneas. Lembrando aqui, ó, foco aqui, os fatores influenciam os elementos, beleza? Então, a latitude, por exemplo, influencia a temperatura, a umidade e a pressão de um determinado lugar, beleza? Fatores influenciam os elementos. Como que a latitude, que é um fator, influencia a temperatura, pressão e umidade? Lembrando que a latitude tem a ver com a linha do Equador, 0 graus, né? Então, quando a gente se refere a locais próximos à linha do Equador, é baixa latitude, por conta, né, 0 graus.
Os polos, 90 graus, então, altas latitudes. A gente sabe que a radiação solar atinge a região equatorial com maior intensidade, então, áreas próximas à região equatorial são mais quentes. Cada vez que algum lugar se afasta, né, quanto mais longe esse lugar está da linha do Equador, mais frio será. Beleza? Nós temos aqui 3 zonas térmicas. A zona térmica tropical, entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, que é a região mais quente do planeta. Nós temos a zona térmica temperada, em médias latitudes, e as zonas que pode ser tanto o norte quanto o sul, tá? E as zonas térmicas polares, Ártica e Antártica, que são as regiões mais frias do planeta. Então, como que a latitude interfere no tipo climático? Quanto mais próximo à linha do Equador esse lugar está, mais quente vai ser. Então, os climas próximos à região equatorial, na zona tropical, são climas quentes. Se está quente, evapora uma quantidade maior de água, então também terá mais umidade na atmosfera. Em relação à pressão, o ar quente ele é mais leve, as moléculas de ar estão dispersas, é um ar mais leve, menos denso, então exerce menos pressão sobre a superfície, certo? Então a latitude interfere, né, próxima, baixas latitudes, próxima à linha do Equador, mais quente, mais umidade e menor a pressão atmosférica. Já próximo aos polos, a temperatura é menor, a umidade também é menor, porque tem menos calor para evaporar a água, e a pressão atmosférica é maior, porque o ar frio ele é mais juntinho, né? Então as moléculas estão mais juntinhas, o ar frio ele é mais pesado. Beleza? Como que a altitude interfere na pressão, na temperatura e na umidade? Olha só, a altitude é em relação à linha, né, que é o nível do mar. Quanto mais próximo ao nível do mar, certo? A temperatura é maior. Ao passo que aumenta, aí tem uma média, né? Ao passo que o relevo vai aumentando a altitude, a cada 200 metros diminui 1 grau Celsius. É uma média, tá? Depende de outros fatores também. Mas essa média, então, faz com que quanto mais alto o relevo, maior a altitude do relevo, menor é a temperatura. Então, olha só, aqui em relevos bem altos, a temperatura é bem menor. Por exemplo, lá na região da Cordilheira dos Andes. Mesmo estando em locais que estão em clima tropical, na zona térmica tropical, que são climas quentes, então na superfície está calor, mas eu olho lá no topo da montanha, lá acima de 3.000, 4.000, 5.000 metros, né? Tem várias altitudes de montanhas. Então lá em cima vai ter neve. Mas como pode? Aqui tá calor e lá em cima ter neve? Porque lá em cima o ar é mais frio. Então aquela neve ela nunca derrete. Tá muito alto, é sempre frio. Beleza, gente? Então a altitude ela influencia dessa forma na questão da temperatura. Agora olha só em relação à pressão atmosférica. Um relevo, lembra que eu falei para vocês, pressão atmosférica é o peso do ar sobre a superfície terrestre, certo? Então, olha só, a pressão atmosférica aqui é maior. Por quê? Porque tem uma coluna de ar maior, olha, tem mais ar, vamos colocar assim, sobre essa região mais baixa. Olha aqui o tanto de ar que tem aqui da atmosfera para essa região, para essa parte aqui do relevo, ó, menos ar. Então, quanto maior a altitude, menor será o peso que o ar exerce sobre a superfície, ou seja, menor será a pressão atmosférica, certo? Olha, maior quantidade de ar, ó, tem mais ar, então exerce mais pressão, certo, gente? Como que as massas de ar influenciam, então, os elementos climáticos? Depende do local de origem. Se é uma massa de ar que se formou nas regiões polares, é uma massa de ar, então que vai, nessas moléculas de ar, elas vão sobrevoando, levando baixas temperaturas, vai levando a queda da temperatura dos locais onde essa massa de ar passa. Aqui, por exemplo, nessa imagem de satélite, ela é uma massa de ar que se formou nos polos e que está aqui, olha, entrando aqui no sul do Brasil, no Uruguai, tá vendo?
Já uma massa de ar que se forma em regiões equatoriais, o ar é mais quente. Então, é uma massa de ar quente que vem trazendo aumento da temperatura, muitas vezes chuva. Quando essa massa de ar se forma em porções oceânicas, é uma massa de ar muito úmida. E quando é uma massa de ar que se forma em porção continental, é uma massa de ar mais seca. E assim ela vai influenciando aí os climas das regiões. Precipitação atmosférica ocorre quando há uma condensação do vapor de água que está na atmosfera. Pode ser chuva, garoa, neve, granizo, orvalho, geada, entre outros, certo? Então, a chuva é quando o vapor de água, né, a atmosfera absorveu todo o vapor de água que ela conseguia, certo? Então, houve ali um ponto de saturação, ela não consegue mais absorver, ela já está cheia de vapor de água, então formam as gotas que pesam, né, para o ar e então cai. Então, essa é a chuva. A garoa acontece o mesmo processo. Acontece uma saturação da quantidade de umidade na atmosfera. Porém, as gotas são bem menores e a quantidade de água também é menor. A neve e o granizo se formam nas camadas mais altas da atmosfera. É o congelamento do vapor de água que está na atmosfera. Então, quando a temperatura é muito baixa, lá nas camadas mais altas da atmosfera, e aqui na superfície também ocorre, então, o fenômeno da neve e do granizo. Né? No livro de vocês tem as imagens, olha só, do granizo, né? de neve. E a orvalho e a geada também são processos semelhantes. Acontece a condensação do vapor de água, porém o vapor de água que está aqui mais próximo à superfície. Durante a noite a temperatura cai, então há uma condensação desse vapor de água. Quando está muito frio, esse vapor de água que se condensa congela. É onde dá aquela paisagem, né, com várias gotículas de água congelada sobre a grama, sobre objetos que ficaram expostos ao tempo. Já o orvalho é quando tem aquelas gotículas de água logo cedinho, amanhecendo o dia, sobre também vegetações ou objetos que ficaram expostos ao tempo. Em relação à precipitação em forma de chuva, nós temos 3 tipos de chuva. A chuva de convecção, que ocorre quando o ar próximo à superfície está muito quente, ele, como a gente já falou, o ar quente ele é mais leve, ele sobe. Nas camadas mais altas da atmosfera, diminui a temperatura, acontece a condensação e chove. É a chamada chuva de verão, né? Chove ali, é uma chuva intensa e rápida. Já a chuva frontal ocorre quando duas massas de ar, uma fria e uma quente, se encontram. A massa de ar fria, o ar frio é mais pesado, então ele entra embaixo da massa de ar quente. A massa de ar quente sobe, entrando em contato com as camadas mais altas da atmosfera, que é mais frio, então o vapor de água condensa e chove. Normalmente, quando acontece a chuva frontal, após a chuva, as temperaturas caem bastante por influência da massa de ar frio que predominou sobre essa região. E a chuva orográfica, ou a chuva de relevo, ocorre quando os ventos carregados de umidade que vêm do oceano encontram uma barreira natural, no caso, um relevo mais alto. Quando esses ventos tentam ultrapassar essa barreira, entra em contato com as camadas mais altas, lembrando que maior a altitude, menor a temperatura, então acontece o mesmo processo de condensação do vapor de água. Então chove de um lado do relevo, o lado de barlavento, e o lado de sotavento, o outro lado do relevo, o outro lado do relevo fica seco, certo? Chove de um lado, barlavento, do outro lado, sotavento, não chove. Beleza, gente? Aqui eu fiz uma tabela para vocês, uma tabela para consulta rápida, para fazer as tarefas, até mesmo para estudar e analisar aqui os dados, que é sobre os elementos e fatores climáticos. Vocês vão observar como que os fatores influenciam os elementos. Como que a latitude influencia a temperatura, umidade, pressão, como que a altitude influencia cada um dos elementos e assim por diante. Beleza, gente? É só fazer o cruzamento aqui das informações, ó. Como que a continentalidade influencia a umidade? Então, ó,
Em áreas de continentalidade, menor umidade. E assim por diante. Beleza, galera? Dá uma olhadinha nessa tabela que tem informações aí bem preciosas. E a hora boa, tarefinha para vocês, no livro didático, página 20, os exercícios 1 e 2, né? O exercício 1, letra B, C, D e E. Então, tá aqui os exercícios, espero que façam com bastante atenção, espero ter colaborado aí para o conhecimento de vocês. Até a próxima.